Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico em anime. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo que, olha, muita gente acaba pulando, Gênesis 5. É que, à primeira vista, parece só uma lista enorme de nomes, de idades, mas acredite, escondida nessas linhas tem uma história poderosíssima sobre a vida, a morte e, principalmente, sobre um fio de esperança que vai atravessando gerações. Então, vamos lá, vamos descobrir o que essa lista antiga tem de verdade para nos dizer. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Porque isso aqui não é só uma lista de chamada antiga, não. É uma narrativa, muito bem construída. Cada nome, cada idade, cada frase que se repete, tudo ali tem um propósito. Juntos, eles vão pintando um quadro bem claro da condição da humanidade e, ao mesmo tempo, apontando para algo muito maior que ainda estava por vir. Ok. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente lê esse capítulo é um ritmo. Um ritmo meio sombrio, constante. É como se fosse a batida de um tambor marcando o tempo, sabe? E essa batida começa, claro, com o primeiro homem. Então a genealogia abre com Adão. O nome dele em hebraico, Adam, significa basicamente humanidade. Ou seja, ele representa a todos nós. E o texto faz questão de nos lembrar de uma coisa. Ele foi criado à semelhança de Deus. Isso já nos dá um senso da dignidade e do propósito que a gente tinha no início de tudo. E olha só isso, Adão viveu 930 anos. É um tempo de vida quase inimaginável para os nossos padrões de hoje. Imagina só, ele viu gerações e mais gerações nascerem, crescerem. Mas, apesar de ter vivido tanto tempo, a história dele não termina com um felizes para sempre. E aqui está a frase que vira quase um refrão nesse capítulo. E morreu. Essas duas palavrinhas ecoam aquele aviso de Deus lá em Gênesis 2, certamente morrerás. É a consequência direta da queda, a realidade dura e inescapável que agora marca a existência de todo ser humano. E esse padrão continua de forma implacável. Sete, que era o filho que representava a continuidade da linhagem de fé, viveu 912 anos e morreu. O filho dele, Enos, 905 anos e morreu. O filho de Enos, Cainã, 910 anos e morreu. Geração após geração, a bênção da vida é passada adiante, mas junto com ela vem também a herança da mortalidade. Mas aí, bem no meio dessa batida fúnebre, a música muda de tom. A história nos apresenta uma figura que quebra completamente esse padrão. Alguém cuja história não termina com as mesmas palavras tristes. O nome dele é Enoque. E aqui a narrativa mostra pra gente uma diferença que parece sutil, mas que é, na verdade, gigantesca. Para todos os outros, a fórmula era essa. Viveu, gerou filhos, morreu. Simples. Mas para Enoque o texto adiciona algo que muda tudo. Ele viveu, gerou filhos e andou com Deus. Essa é a característica que define a vida dele. E qual é o resultado dessa caminhada tão próxima com Deus? Enoque não morreu. O texto diz que ele já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ele é a única, a grande exceção em toda essa lista. Um sinal muito poderoso de que, mesmo num mundo caído, a comunhão íntima com Deus não só era possível, como era recompensada de um jeito extraordinário. Então, o ponto crucial é esse, sabe? Enoque viveu 365 anos, bem menos que o pai e o filho dele. Mas a vida dele não é para ser medida em quantidade de anos, e sim na qualidade da sua comunhão com Deus. Ele nos mostra que a essência da vida não está na longevidade, mas sim na profundidade do nosso relacionamento com o Criador. A história de Enoque injeta uma dose de esperança nessa genealogia. E essa esperança não acaba com ele, não. Ela continua ecoando nas gerações seguintes, revelando pequenos sinais de que Deus ainda estava trabalhando no seu plano o tempo todo. Esse número aí é a idade de Matusalém, o filho de Enoque, o homem que mais viveu em toda a história registrada, 969 anos. Alguns estudiosos veem essa vida extremamente longa como um símbolo da paciência de Deus, sabe? Como se ele estivesse esticando o tempo ao máximo, adiando o juízo do dilúvio e dando mais chance para a humanidade se arrepender. E então a gente chega em Noé. O nome dele, em hebraico, está ligado às palavras para descanso e consolo. O próprio nome dele já era uma espécie de profecia, uma declaração de esperança no meio de um mundo cansado e cheio de sofrimento. E essa esperança fica bem clara na profecia do pai dele, Lameque. Ele olha para o filho e diz que Noé traria alívio da maldição. Isso mostra que, de geração em geração, a esperança por redenção, por um novo começo, era mantida viva, passada de pai para filho. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa? Como é que uma lista de nomes de milhares de anos atrás
pode ter alguma relevância hoje. A verdade é que Gênesis 5 está cheio, mas cheio de lições que valem para sempre. Essa genealogia nos ensina verdades fundamentais. Primeiro, que a vida é um presente, um dom precioso de Deus. Segundo, que a morte é uma consequência real, inevitável, do pecado. Terceiro, e talvez o mais importante, é que através de gente como Enoque, a gente vê que a comunhão com Deus é a esperança que vai além da morte. E por fim, que Deus está tecendo um plano de redenção ao longo de toda a história humana. Se a gente pudesse resumir a aplicação central, o ponto que fica é este. O que realmente importa não é a duração da vida, mas a direção dela. A história de Enoque é um desafio para a gente focar menos nos anos que temos e mais em como vivemos esses anos, cultivando uma caminhada diária, próxima, íntima com Deus. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Quando a história de uma vida é contada, o que é que deveria ser o destaque? A contagem dos anos? Ou será que é a qualidade de uma vida que foi vivida em comunhão e com um propósito junto ao Criador? A gente agradece demais por acompanharem este capítulo com a gente. É realmente incrível pensar como uma simples lista de nomes pode revelar tanto sobre o coração de Deus e sobre o nosso lugar nessa grande história que Ele está escrevendo. Esperamos que essa análise tenha trazido uma nova luz sobre esse texto. Juntem-se a nós no próximo estudo para a gente continuar essa jornada incrível através das Escrituras. Até lá!